Olá, estamos de volta pela TV Antares com o programa Sob Outro Olhar. Sob Outro Olhar revela um olhar que quase ninguém vê. Um olho mágico, um olho no olho, um olhar cultural. Um olhar que só você vê. Nosso programa é dividido em 6 quadros. O quadro Eu Vejo Assim retrata o pensamento que vem das ruas. O olhar que quase ninguém vê traz matérias interessantes sobre o tema do dia. A conversa vai fluir de forma diferente no olho no olho. Já no quadro Meu Olhar Cultural, nós vamos apresentar a força da arte piauiense. As curiosidades serão mostradas no quadro Olho Mágico. Hoje vamos falar sobre jovens. Você acredita que os jovens de hoje são alienados ou antenados? É com base nessa pergunta que nós vamos conversar com os jovens muito antenados aqui de Teresina. Vanessa Trajano, a mulher em comum que faz da palavra escrita a sua arma e a sua alma. Ela se desnuda em seus livros, poemas proibidos e mulheres incomuns. Vanessa é formada em letras português. Felipe Cunha, historiador, mestre em preservação do patrimônio cultural, ex-consultor da Unesco para assuntos sobre patrimônio cultural, ex-diretor da Associação Palmas Hip Hop, atualmente professor do Projovem Urbano. Maíssa Sudário, revolucionária militante do movimento de resistência da UFP, cursa letras português. Maíssa é ex-diretora da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas, AMES, e atualmente diretora do Centro Acadêmico de Letras. Matheus Mendes, ambientalista, coordenador do projeto social Estampido, que leva a alegria através do teatro a hospitais. Matheus cursa Engenharia Florestal. Ao vivo, vamos curtir o talento do conjunto Roque Moreira. Os jovens, mulheres e homens, são alvos da mídia, público-alvo e modelos de propagandas diversas. Estão linkados diretamente com as novas tecnologias, mas são pouco ouvidos sobre eles mesmos. Será que o jovem de hoje, com essa gama de informações, está mais antenado? Será que o acesso à internet tirou a juventude dos livros, fazendo com que se tornem alienados? É sob este olhar que vamos conversar sobre o tema jovens, antenados ou alienados? É com essa pergunta que nós vamos agora encontrar Nayara Fabrícia no quadro Eu Vejo Assim. E o quadro Eu Vejo Assim de hoje veio até o shopping da cidade para ouvir a opinião das pessoas que circulam por aqui. E nós vamos conversar aqui com a Alê Pinheiro. Alê, qual a sua opinião em relação aos jovens de hoje? Você acredita que tem os jovens alienados, que tem os jovens que são mais antenados? Qual é a tua visão e a tua justificativa? Na verdade, eu acho que eles estão as duas coisas numa só. Eles estão tão antenados que eles se tornam alienados, porque eu acho que eles não conversam mais, é no celular direto, só querem saber questões de redes sociais. E eu acho que eles são tão antenados que eles se tornam assim. Eles estão assim, muito antenados em ter uma profissão, unir o trabalho ao estudo, né, que trabalha e estuda, e também os jovens, tem uma determinada classe de jovens que eles hoje estão assim muito alienados, bitolados, só quer saber de internet, de redes sociais, o que está bombando na internet, né? Eu digo isso porque lá em casa eu tenho 3 netos. Como professora e como jovem que eu fui, eu percebo que os jovens de hoje, eles se consideram mais antenados, mas eles não, na minha opinião, eles não estão tão antenados, eles estão mais para alienados. Eles estão deixando ser envolvidos pelas mídias, principalmente pelo celular. Na minha opinião, os jovens de hoje, devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação, eles estão muito mais atenados e alienados a tudo que tem hoje no mundo, na mídia. Então, eu acho que devido a o desenvolvimento tecnológico, os jovens de hoje eles estão muito mais assim alienados, digamos, a tudo que está disponível aí para eles. Certo. E a Maria da Graça, qual a tua opinião?
Olha, na minha opinião, o número de jovens alienados na internet hoje cresceu bastante. Todo mundo vive mais no mundo virtual, na internet, estão mais atualizados. E você, Carolina? Eu acho que eles estão mais antenados comparado antigamente. Por mais que antigamente não tenha mesmo o avanço atual, a gente está mais antenado porque tem mais... mais possibilidade de saber notícias, atualidade, coisas do mundo e tal. Coisas assim que a gente não tinha total possibilidade de ver antigamente. Aí eu acho que agora está todo mundo mais antenado. Eu acredito que a maioria dos jovens de hoje em dia, eles estão preocupados em escola, em educação, em um trabalho. Eles querem trabalhar e estudar. E também eu penso naquela pequena parcela que quer que a mãe o sustente, que não quer fazer nada, que quer só curtição, que não tem preocupação com o futuro, porque a maioria dos jovens de hoje tem uma preocupação com o seu futuro, o que quer para o seu futuro, como vai ser meu futuro, né? O jovem hoje é um jovem que estuda, que sabe o que quer, que sabe buscar, mas que também você precisa conduzir. Nós temos vários jovens hoje aqui que saem da escola de teatro e vêm para o palco do Teatro 4 de Setembro, faz espetáculos belíssimos, como nós temos jovens que fazem espetáculos na rua, como nós temos jovens que fazem música, que estudam, que se formam muito cedo, que estão aí na conquista do seu espaço de trabalho e conquistando cada vez mais esse espaço que é cada vez mais competitivo. Então o jovem é muito mais construtivo do que destrutivo. Agora também a sociedade precisa aprender a conviver com essa inquietação do jovem. Mateus, você considera os jovens antenados ou alienados? Sua pergunta é muito capciosa, Norma. Eu diria que a gente tem que estar fazendo uma análise de conjuntura muito grande, tal qual talvez até uma discussão sobre luta de classe, mas eu diria muito que esse papel, enquanto os jovens serem alienados ou antenados, parte muito do pressuposto do que nós, enquanto jovens, recebemos cotidianamente, rotineiramente, através principalmente da mídia, né? Então, fazer uma análise de conjuntura nacional, real do Brasil falando, na sociedade que a gente vive, a linha é muito tênue, né, entre falar que os jovens hoje em dia são alienados ou os jovens são antenados. Mas eu acredito que aqui está uma parcela muito boa dos jovens antenadíssimos, né, em todos os segmentos, ambiental, cultural, histórico, negritude, diversidade sexual, militância. Mas eu acredito muito nisso, o papel da mídia no que diz respeito principalmente a essa análise de conjuntura em relação à alienação dos jovens. Será que hoje em dia os jovens eles estão preocupados com a política que tramita no nosso país? Será se eu trago muita perspectiva da questão ambiental, assim, enquanto militante desde 2006 no movimento ambiental, na atual REAP, Rede Ambiental do Piauí, eu acredito muito que ainda é muito tímido o movimento socioambiental, principalmente no que diz respeito aos jovens. Assim, os jovens eles estão, infelizmente, pouquíssimos engajados nessas questões socioambientais. Né? Maísa, você está na universidade já militando no movimento estudantil. Como que você vê o jovem retratado pela mídia e, principalmente, a mulher? Eu milito no movimento Resistência, da UFP, como você mesmo citou. Assim, pegando um pouquinho do gancho da fala aqui do meu companheiro, é muito difícil a gente analisar, falar se o jovem realmente ele é alienado ou se ele é antenado. Da questão também do acesso. Será que o jovem hoje ele tem o devido acesso à cultura, à arte? Será que é trazido às escolas, às universidades, debates sobre a política? Sobre como o Brasil e como o mundo se encontra atualmente. Lá onde você está atuando, na universidade, você percebe isso, esse engajamento no movimento político, no movimento estudantil? Eu vejo muitos estudantes acomodados, infelizmente. Mas tem aquele fervor, sabe, acho que é normal, acho que é uma coisa que está ligada já ao jovem de querer transformar. É realidade, mas acho que o jovem está tão decepcionado com o que está acontecendo hoje, principalmente no Brasil, da questão principalmente política, que hoje ele resolve se distanciar. Não quer participar, não quer se organizar, não quer participar de nenhum movimento, prefere só, quero entrar na universidade apenas para estudar, não vejo futuro nisso, não tenho perspectiva nisso,
Então, assim, acaba criando o jovem alienado. Vanessa, e você? Tocar aqui no assunto a respeito da educação, né? Eu, como professora, eu posso atestar isso, que realmente a preocupação, eu digo nem tanto dos professores, mas da organização escolar em si, não se preocupa em embasar o aluno filosoficamente para que, posteriormente, ele venha pensar sobre essas questões. E daí vem a consequência, que é a alienação. Porque muitos professores até tentam fazer um trabalho diferenciado, mas aí a direção da escola meio que esbarra nisso, porque a preocupação é com o conteúdo. E, infelizmente, a coisa não anda dessa forma, né? Então, não vamos falar de culpa, né? Mas se há um elemento que está contribuindo para isso, é a escola, para que o jovem, de certa forma, se distancie dessas questões. Aí, quando chega na universidade, tem até os movimentos, né? A questão da militância, mas tem um outro problema também, que o jovem acaba se acomodando, que, por exemplo, você já não é mais um estudante, você já entra assim, um pouco mais na fase adulta, aí você tem que trabalhar, aí você acaba se distanciando já por outras razões pessoais mesmo. E aí fica toda a questão da juventude meio perdida. Assim. Bom quem consegue lutar para melhorar tudo isso, né? Fazer movimentos como o do Matheus, fazer a questão da militância. E como professores, né, a gente está tentando fazer uma coisa assim diferenciada. Mas que é difícil, é. Aí como é que a gente pode mudar? Cultura, educação, leitura. Felipe, Olá. A sua análise em relação a isso que a gente já conversou e também sobre a preservação cultural. Você percebe isso na juventude, o interesse de preservar a sua cultura ou quer importar? Eu sempre lembro do Ariano Suassuna e do João Cláudio quando esse assunto, né? Assim, de importar a cultura, essa coisa de misturar o tradicional com o moderno, o mais contemporâneo. Mas assim, só pegando um pouco do que os amigos já falaram, eu também vejo um pouco nisso, assim, dessa coisa do antenado e do alienado. Às vezes ela pode se tornar um pouco injusta com o outro que a gente diz ser alienado, principalmente, né? Porque o antenado só tem lado positivo, mas o alienado, a gente às vezes pode ser injusto com o que a gente chama de alienado por isso. Assim, às vezes os códigos culturais que a gente que frequentamos a universidade, ou mora numa cidade de médio porte como a capital, tem, e o menino do interior não tem, né? De como a oportunidade que ele tem de ter acesso a esses instrumentos educacionais e culturais para se formar enquanto cidadão antenado, às vezes não tem essa oportunidade e ele pode ser taxado, inclusive, de alienado. E o outro ponto é porque, às vezes, quem tem toda essa oportunidade, que também pensa de maneira conservadora, que pensa em manter os seus privilégios, que pode ser dito como alienado por pensar assim, dizer que é alienado meio que esvazia um pouco do perigo que porque assim, ele está a fim de manter seus privilégios de quem teve todas as oportunidades. Então, não vejo, porque a alienação dá uma ideia de que é sem querer, né? E às vezes é querendo muito. Eu acho que informação é necessária, leitura é necessária. Eu, em sala de aula, percebo muito isso. Os meus alunos são da minha idade, porque o Projovem para jovens, né, de 18 e 29 anos, que não terminaram o ensino fundamental na idade regular. E a gente não compartilha código nenhum, praticamente, né? Somos da mesma idade, da mesma cidade, Campo Maior, e pouco compartilhamos código assim. Nós vamos agora para o intervalo com o conjunto Roque Moreira. Você pensa que é a última bolacha do pacote. Você pensa que é a última bolacha do pacote. Meu bem, que bolacha você é? Que bolacha você é? Recheada de morango, bolacha de água e sal, triunfo de wafer. Só sal, recheada de morango, bolacha de água e sal, triunfo de wafer. Só sal, tu se acha uma bolacha, mas você pensa que é. Você pensa que é a última bolacha do pacote.
meu bem, que bolacha você pensa que é? A última bolacha do pacote, meu bem, que bolacha você é? Que bolacha você é? Recheada de morango, bolacha de água e sal, triunfo de wafer, só sal, de morango, bolacha de água e sal, triunfo de wafer, só sal, tu se acha uma bolacha. Recheada de morango, bolacha de água e sal, triunfo de wafer, só sal, recheada de morango, bolacha de água e sal, triunfo de wafer, só sal, tu se acha uma bolacha.